Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou tratar com vocês basicamente de duas coisas. A primeira delas, eu vou trazer aqui uma retrospectiva de como que a minha carteira desempenhou no ano de 2022 e eu vou falar aqui basicamente também o que eu fiz de alguns aportes para esse mês de janeiro de 2023. Vou contar aqui qual basicamente é a minha estratégia e se eu mudei alguma coisa durante todo esse percurso. E tudo isso eu quero compartilhar com vocês logo após a vinheta. Então, vamos para o vídeo. Sem mais delongas, eu quero trazer para vocês aqui a minha carteira e eu vou direto aqui com vocês para a tela para que a gente possa efetivamente ter uma noção de como que a minha carteira ela finalizou no ano de 2022. Então, se nós pegarmos aqui efetivamente, eu vou até aumentar para que vocês possam ter a exata noção de como que a minha carteira está dividida. Eu tenho aqui alguns fundos imobiliários e eu tenho aqui minhas ações. Se vocês forem ver a rentabilidade geral da minha carteira, vocês vão perceber que nesse ano apenas o MXRF ele está positivo e no ano passado houve muitas oscilações. Já houve aqui ações que eu já tive ganhos, por exemplo, de quase 40% a 50%. Já tive ações que eu já tive perdas de quase 80%, como foi IRB. Enfim, tem diversas ações, diversos fundos imobiliários que eles me trouxeram lucros e alguns que me trouxeram prejuízo. No entanto, o importante para você investidor, você investidora que está assistindo, precisa ter uma noção exatamente de qual a minha estratégia e do porquê que eu adoto uma filosofia muito peculiar acerca dos meus investimentos. Por quê? Primeiro, eu tive que analisar que tipo de investidor que eu sou, qual o meu perfil de risco e quais os produtos dentro do mercado financeiro que mais atenderiam aos propósitos que eu tenho. Eu comecei a enxergar que eu sou uma pessoa com um perfil de risco moderado para baixo. Então, eu particularmente enxerguei os fundos imobiliários como uma forma de renda passiva muito interessante que, por mais que haja essa oscilação que vocês estão vendo aqui, de perdas de 15, talvez mais por cento durante todo o ano ali de 2022, você pode sim considerar, e a gente vai ver daqui a pouquinho, os dividendos que eu recebi, os rendimentos dos fundos imobiliários que eu recebi durante todo o ano. E com isso em mente, você vai poder analisar efetivamente se eu devo ficar preocupado com a cotação ou se eu devo basicamente olhar para os rendimentos que eu recebi durante todo o ano. E olhando aqui para minha carteira mais uma vez, só para que a gente passe pelos ativos de uma forma muito rápida, porque eu não quero focar exatamente os ativos que eu tenho, eu vou tratar com vocês efetivamente dos ativos que saíram da minha carteira durante o ano de 2022 e qual foi o racional por detrás dessa saída. E no final desse vídeo eu ainda vou trazer quais foram as compras que eu fiz nesse mês de janeiro e as que eu vou provavelmente fazer, porque eu divido meu aporte um pouco naquele dinheiro que sai do meu salário todo mês, que sai ali das minhas economias, e o valor que eu recebo ali mais ou menos no meio do mês, que são os rendimentos que caem dos fundos imobiliários. Então, sem muito mais aqui o que a gente possa falar, eu tenho uma divisão muito grande em fundos imobiliários, eu tento fazer isso de uma forma bastante igualitária, equânime aqui. Agora, dentro das minhas ações, eu tenho, claro, algumas da minha predileção, como são BMG, como são Transmissão Paulista, e eu tenho ações aqui que são de oportunidade, como IRB e Via Varejo, que estas duas têm sim uma finalidade de me trazer um ganho patrimonial para depois elas saírem da minha carteira. A IRB vai depender um pouco de qual for o futuro dela. Se ela vai pagar ou não dividendo, se ela pode ser uma empresa que no futuro possa pagar alguma coisa para a gente, ou se ela vai ser só uma ação mesmo de oportunidade, que eu vou aguardar para que eu tenha ali, que eu consiga colher alguma valorização. Eu sei, tem muita gente que não gosta dessa empresa, tem muita gente que adora essa empresa, mas eu já fiz alguns vídeos no canal sobre isso e eu vou aqui deixar algum card para vocês analisarem um pouco mais se tiverem interesse especificamente nesta empresa. Olhando aqui um pouco mais, eu já estabeleci minha meta para o ano de 2023, eu quero ter este valor aqui aplicado na bolsa, então falta todo esse valor aqui ainda para mim. Eu tenho uma divisão que agora ela está um pouquinho ruim, na verdade, assim, está com 1% aqui de diferença, porque nesse mês eu já fiz minhas compras e ela já está aqui atualizada, então as ações eu ainda vou comprar assim que caírem os rendimentos dos fundos imobiliários. Então, basicamente, a minha divisão é de 80% de fundos imobiliários e 20% de ações. Isso é o perfil que eu escolhi para mim, pelo menos até alcançar a meta que eu tenho de um salário mínimo
por mês dos fundos imobiliários. Quando isso acontecer, eu particularmente vou aumentar a minha posição em ações. Eu ainda não decidi efetivamente se eu vou aumentar em 5 ou em 10%. No entanto, eu acredito que isso pode demorar mais um pouco, talvez no final desse ano ou talvez no comecinho do próximo, que talvez eu chegue próximo ali à meta que eu tenho de um salário mínimo por mês. Agora, indo para a parte mais importante, que eu sei que muitos de vocês gostam, basicamente quanto que eu tenho recebido ou quanto que eu recebi de rendimentos durante todo esse tempo. E aqui é o que eu acho mais interessante, é o ponto principal do que você deve analisar como investidor ao longo de toda a sua trajetória, que é uma linha quase que crescente de rendimentos, uma linha crescente de dividendos. Vocês vão ver que existem alguns pontos que eles saem um pouco da curva aqui, que são rendimentos bastante fora do que normalmente eu recebo. Mas por quê? Porque aqui, por exemplo, em fevereiro de 2022 eu recebi alguns valores ali do Banco BMG. Aqui em novembro eu recebi também um valor bastante interessante do Banco BMG, que é um banco que me paga bastante. Eu tenho aqui, por exemplo, em outubro, que eu fiz algumas opções ali de Itaúsa, que isso também me gerou um valor maior. Então, no geral, eu tenho uma constância muito boa aqui nos rendimentos que eu recebo. Eu estou recebendo hoje na casa ali dos seus R$ 600 por mês. Então, claro, R$ 600 pode para muita gente não significa nada, pode ser um troquinho, mas para muita gente, eu acredito, R$ 600 já pode pagar, por exemplo, algumas contas de casa. É uma renda passiva que vai vir recorrentemente para mim, independentemente de a cotação do meu fundo imobiliário tá alta, tá baixa, enfim, isso no final das contas não importa, porque dentro do que você considera de trabalhar uma carteira previdenciária, uma carteira que vai te gerar renda para o futuro, você tem que ficar muito mais preocupado com a valorização, vamos dizer assim, dos ativos que você considera ali de crescimento, mas você deve ficar muito mais atento ao aumento dos rendimentos, ao aumento da sua renda passiva. Não precisa ser de forma mensal, mas se você considerar isso num ano, é muito interessante que você olhe isso. Se você for ver aqui, meu primeiro rendimento em agosto de 2021 foi de R$ 54. Eu já recebi mais aqui de 500, já recebi R$ 800. Quantas vezes que isso dá? Já são praticamente aqui, ó, só em setembro são 10 vezes a mais praticamente. Quanto aqui quase os R$ 800, quanto que daria isso? 150%, até mais do que isso. Então, olha só o quanto que minha renda passiva ela subiu nesse tempo todo. Isso que eu quero que você, investidor, você investidora, enxergue quando você estiver pensando em desistir da Bolsa de Valores. Coloque tudo isso aqui em perspectiva e veja efetivamente se a sua renda passiva ela tem melhorado. Claro, eu sei que existem muitas pessoas que assistem o canal que não gostam de fundos imobiliários, que não gostam, por exemplo, de alguns ETFs, alguns BDRs, algumas coisas assim, que possam trazer um rendimento para dentro da sua carteira e que gostem apenas de ações. Nesse ponto, você deve analisar um período de 12 meses. Você deve analisar se de janeiro até dezembro os seus rendimentos, os seus dividendos, os juros sobre capital próprio, eles aumentaram ou não. E aqui eu vou pular para vocês, para a tela, que eu basicamente quero agradecer que esse ano aqui eu quase cheguei na meta dos 700 inscritos aqui, que eu tinha talvez traçado de uma forma bastante audaciosa para mim, até porque é um canal bastante novo, mas como eu faço apenas vídeos que são autorais, vamos dizer assim, eu não pego cortes, eu não pego outras coisas assim do gênero, eu acabo não tendo um crescimento tão grande de inscritos, mas eu tenho muito a agradecer a todos vocês que têm acompanhado todos os vídeos que eu tenho publicado. E só para que a gente continue mais uma vez tratando aqui da minha carteira, eu trouxe o Ibov, basicamente, o que aconteceu no ano de 2022. Aqui já, claro, considerando alguns dias deste ano de 2023, nós temos um aumento da renda, basicamente, aqui em 6%. Você deve estar se perguntando, tá bom, André, o Ibov cresceu 6%, por que sua carteira caiu tanto? E a resposta, ela é extremamente simples. A minha carteira, ela não segue um índice, basicamente, porque dentro do índice você tem diversas empresas de setores, inclusive ali petrolífero, você tem mineração, você tem bancos grandes que basicamente eles não compõem a minha carteira. Então, muito desse índice aqui, ele acaba sendo enviesado por algumas empresas como Petrobras e Vale. E se nós considerarmos aqui que houve uma grande valorização nessas empresas nos últimos tempos, especialmente nesse ano nós tivemos
vamos dizer assim, um boom das commodities, especialmente do petróleo, e a Petrobras pagando dividendos astronômicos, é claro, isso alavanca muito a bolsa e os resultados que ela consequentemente teve no ano de 2022. E por essa razão eu acabo não me preocupando efetivamente com a rentabilidade geral da minha carteira, porque, como eu disse, a minha principal preocupação é que meus rendimentos mensais e que os dividendos da minha carteira, eles só aumentem. E claro, eu estou num período extremamente curto da bolsa. Se pegarmos aqui um período basicamente de quando eu comecei a investir, que foi ali mais ou menos em meados de julho do ano de 2021, pegarmos aqui, daria uma rentabilidade negativa hoje na casa dos seus 15,66%. Se pegarmos basicamente que minha carteira ela está com uma rentabilidade negativa ali na casa dos seus 9,8%, 9,7%, eu particularmente enxergo que eu não caí tanto quanto o Ibovespa. Mas como eu disse, eu não me preocupo considerando que ele foi positivo e também não me preocupo que no período que eu tenho investido eu tenha caído menos do que o índice. Claro, é uma forma, é uma métrica talvez de você considerar se a sua carteira está performando bem ou não. Mas se você olhar para dentro da minha carteira, eu tenho ações de alto risco, como Via Varejo, como IRB, eu tenho alguns fundos imobiliários que são um pouco mais arriscados, que também têm uma oscilação maior, e especificamente sobre algumas ações e alguns fundos imobiliários que saíram da minha carteira. A primeira que saiu da minha carteira e acabou dando um rebuliço bastante grande, muitas pessoas vieram me perguntar o porquê que eu tirei a Itaúsa da minha carteira, por que eu tirei uma das ações que é a mais queridinha da Bolsa de Valores. Pessoas assim têm posições enormes e foi uma empresa que deu sim bastante lucro para os seus acionistas. E por que ela saiu da minha carteira? Eu tenho alguns vídeos específicos que eu falo sobre a Itaúsa, o porquê que ela saiu da minha carteira, mas de uma forma bastante ampla. Ela saiu da minha carteira principalmente porque eu não estava mais enxergando para ela um futuro interessante dentro da questão de dividendos e crescimento. Eu particularmente enxergo que a empresa ela está estagnada, por mais que seja uma empresa boa, que vai continuar rentabilizando seus acionistas, que vai continuar bonificando, é uma empresa lucrativa. Eu não tenho dúvida de que é uma ótima empresa. No entanto, para o meu portfólio não fazia mais sentido. Uma outra empresa que saiu da minha carteira foi a Sanepar, também uma queridinha de diversas pessoas. É uma das empresas mais rentáveis de saneamento que nós temos. É uma empresa que tem margens muito boas, que ela demonstrou um crescimento tanto das suas receitas como de dividendos durante todos os anos. Agora, a principal coisa que me preocupa, primeiro, marco de saneamento. Isso vai exigir da Sanepar e de todas as empresas de saneamento que nós temos um investimento muito grande. E claro, a Sanepar ela tem já uma distribuição de água muito capilarizada lá ali no estado. No entanto, a questão de esgoto ainda não é tão forte. Se eu não me engano, os últimos dados que eu tinha visto estava ali na casa dos seus 70% a 80%. Não me recordo exatamente o número, mas estava nessa casa. Ou seja, nós vamos precisar investir muito e esse investimento ele vai acabar saindo do bolso que pagaria dividendos e vai para o bolso que vai precisar dos investimentos para cumprir o que a lei ela exige. Então, provavelmente os dividendos eles devem ficar bastante menores para esses próximos anos, mas depois que nós tivermos esse investimento, esse ciclo de investimentos, os dividendos eles vão sim saltar muito. O segundo problema, para mim, da Sanepar, era a questão da recorrência dos pagamentos, porque eles anunciavam ali no comecinho, por exemplo, do ano de 2022, e eles vão pagar ali só no meio de 2023, por exemplo. Eles não têm uma recorrência boa, não me gera uma previsibilidade, e por mais que seja um setor muito bom, seja de utilidade pública, seja um setor perene, eu particularmente não enxergo a empresa para esse curto prazo uma forma tão boa de alocar meu dinheiro. Eu enxergo que a Bolsa de Valores tem outras empresas que estão dando extrema oportunidade, empresas já consolidadas e que estão fazendo investimentos, mas de forma moderada, de forma também capaz a pagar dividendos bastante interessantes para os seus acionistas. Agora, indo para a questão de fundos imobiliários, um dos que saiu da minha carteira foi o HGRU, basicamente um fundo da Credit Suisse de renda urbana. Um fundo magnífico que me trouxe bastante lucro, mas eu saí dele por uma questão extremamente específica. Eu queria compensar lucros com prejuízos. Existe um fundo que é o fundo FVPQ, que é o Via Shopping. Ele é um fundo da Rio Bravo, é uma gestão basicamente que eu não senti mais tanta confiança e foi um fundo que eu entrei, como eu já falei em alguns vídeos,
com um ideal extremamente errado. Eu entrei no fundo imobiliário querendo a valorização das suas cotas. E na verdade, o fundo imobiliário, para mim, depois que eu fui entender melhor sobre esse produto, ele não tem essa finalidade. Ele pode ter, mas a principal finalidade, na verdade, é trazer rendimentos mensais. E é muito mais interessante que o fundo ele mantenha uma determinada cotação para gerar uma previsibilidade até de dividendo para você, de yield, na verdade, para você, e para que você consiga mês a mês aumentar o seu aporte. Agora, esse fundo, ele já chegou a ser cotado a mais de R$ 200 e eu cheguei a comprar esse fundo a menos de 100, por exemplo. Claro, se você considerar que o meu patrimônio ele poderia dobrar com esse fundo imobiliário, seria muito interessante. Só que o que acontece? Esse foi um fundo que nunca me pagou rendimentos de forma constante, ele era extremamente oscilante. Houve meses que ele pagou 50 centavos, houve meses que ele pagou mais de R$ 1. Isso não é interessante para mim dentro da minha filosofia de fundos imobiliários. Então, eu estava com prejuízo nesse fundo e eu estava com lucro no HGRU e eu acabei compensando uma coisa com a outra e acabei saindo desse fundo que eu já estava querendo sair e o HGRU, para mim, ele já estava com um valor extremamente esticado. Eu particularmente achava que os rendimentos em relação àquilo que o fundo ele poderia aumentar, independentemente da valorização ou não do seu portfólio, mas o que ele poderia trazer em questão de aumento de renda passiva, eu já não estava enxergando mais de uma forma tão interessante. Por quê? Porque eles estão vendendo diversas lojas e essas lojas, por mais que eles estejam ganhando muito dinheiro com isso, vai gerar um dividendo, vai gerar um rendimento que ele não é sustentável, porque uma hora essas lojas vão acabar, eles vão perder uma parte ali do portfólio e eles vão precisar recompor com outra coisa. E aí, a minha preocupação é, o que eles vão fazer com esse dinheiro? E eles não trouxeram de uma forma muito clara, eles disseram que eles estavam querendo talvez investir aí em laboratórios de saúde, de medicina, diagnóstica, coisa do gênero, e por mais que seja um setor bastante interessante, nós sabemos que tem prédios que são locados há diversos anos para algumas dessas empresas, mas eles não trouxeram uma forma tão clara assim do que eles querem fazer com o dinheiro e isso não me deixou com certa tranquilidade. Então, já saindo do fundo com um lucro e nesse via shopping com prejuízo, eu acabei batendo uma coisa com a outra e saí praticamente no 0 a 0, não tive que pagar imposto em cima disso. Por fim, para que a gente possa encerrar essa questão de todo 2022, eu investia num fundo chamado Quasar Agro, que basicamente ele faz a alocação desses silos aqui, que são lugares no meio basicamente de algumas fazendas ou em lugares estratégicos, nos quais você pode armazenar grãos ou outras coisas do gênero, para que depois o caminhão ou o trem lá, ele acabe pegando todas essas sementes e todos esses insumos e possa levar para algum lugar. Por que eu saí desse fundo? Primeiro, é uma tese extremamente nova e por mais que eu enxergasse ali que os contratos que estavam lá dentro sejam de longos anos, eu percebi que havia uma concentração muito grande em pouquíssimos inquilinos. E isso me trouxe ali, naquela oportunidade, uma certa desconfiança se esse setor, caso esses inquilinos deixassem aqueles silos, como que eles poderiam fazer o novo aluguel? Será que seria fácil? Será que seria difícil? E toda essa preocupação me gerou, sim, uma certa dor de cabeça com esse fundo. Aí eu escolhi sair dele para que eu não tivesse essa preocupação na frente e alocasse meu capital de forma mais eficiente em outros lugares. E para que a gente possa chegar aqui na parte final do vídeo, eu vou tratar com vocês basicamente o que eu comprei nesse mês de janeiro de 2023. Basicamente eu comprei aqui algumas cotas do fundo imobiliário RECT11, que é um fundo de lajes corporativas que sofreu muito ali durante a pandemia, sofreu com uma vacância bastante alta e que tem sim dentro da sua estrutura financeira uma dívida bastante grande que ela precisou fazer alguns CRIs ali para conseguir pagar, teve que fazer alguns acordos para poder pagar mais para frente. E claro, a gestão ela tem sim trabalhado de uma forma bastante eficiente para reduzir essa vacância, mas nós sabemos que dentro da questão de lajes corporativas é um fundo que está sofrendo bastante. Mas o RECT aqui, ele tem dentro do meu portfólio uma filosofia muito peculiar que eu gosto particularmente, que é, ele tem um portfólio bastante interessante, ele tem imóveis muito bons, apesar de ter alguns ali no Rio de Janeiro que são um pouco mais complicados, mas aqui dentro de São Paulo eles têm imóveis muito bons e eu confio bastante na tese, gosto muito da gestão. Eles têm toda a questão da emissão abaixo do valor patrimonial, mas eu já
tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo que, dentro da questão de fundos imobiliários, eu particularmente enxergo que se há um retorno mais interessante do que a emissão abaixo, é interessante você fazer essa emissão e trazer uma valorização para os seus cotistas, ainda que seja necessária uma diluição mínima dentro ali do portfólio. Agora, um outro fundo que eu comprei, que é o RBRL, é um fundo de logística. Ele tem uma questão de desenvolvimento ainda bem embrionária ali dentro, mas é um fundo que eu gosto bastante. Eu só comprei basicamente, e assim, sendo bastante verdadeiro, porque eu precisei fazer um balanceamento da minha carteira. Era um fundo que estava ficando um pouco para trás, e como eu gosto de ter uma parcela bastante igualitária entre todos os fundos, eu precisei fazer esse aporte nele. E basicamente essa foi a movimentação que eu fiz dentro da minha carteira para esse mês de janeiro. Eu ainda devo comprar algumas ações, como eu sempre faço. Eu vou dividir meu aporte em três segmentos. Eu vou comprar R$ 100 da IRB, que eu sempre faço isso, e depois eu vou dividir o resto do valor que sobrar entre Transmissão Paulista e Banco BMG, que são as ações que eu mantenho e manterei para o longo prazo, confiando na tese de ambas as empresas. E se você gostou desse vídeo, que foi bastante longo, mas eu espero que você tenha extraído bastante conteúdo e uma filosofia de investimentos que você deve, pelo menos, considerar seguir para você se manter nesse jogo da Bolsa de Valores, eu convido você a mais uma vez se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo e curtir, porque isso é muito importante para mim e, de uma certa maneira, eu acredito que seja importante para vocês, para que eu possa trazer um conteúdo gratuito e informativo para vocês a respeito da Bolsa de Valores, filosofia de investimento e principalmente enriquecimento. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!